Meu dia com Deus, 16 de fevereiro. Meditação no devocional Café com Deus Pai. E a meditação de hoje é sobre crescendo em meio às lutas. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Como reagimos diante das adversidades revela muito sobre nossa verdadeira natureza. Diante das dificuldades da vida, alguns se entregam ao vitimismo, enquanto outros demonstram resiliência, visão ampla e a capacidade de crescer em meio às crises. As situações desafiadoras não são apenas obstáculos, mas oportunidades de progresso. Na história, observamos que, mesmo em eventos negativos, o esforço humano em auxiliar o próximo e a capacidade que temos de nos reinventar em meio às crises são impressionantes. Pessoas cheias do Espírito Santo transformam desafios em revoluções, evidenciando que é na provação que nossa fé é verdadeiramente testada. Em meio às tempestades da vida, podemos demonstrar nossa força, determinação e coragem. Falar de fidelidade quando tudo vai bem é fácil. Contudo, a verdadeira prova ocorre nos momentos críticos. Precisamos discernir e enxergar valor nas situações difíceis, pois nelas temos a oportunidade de ser aprimorados. Ao refletir sobre personagens bíblicos como José, moldado na escravidão, e Noé, forjado pelo dilúvio, compreendemos que os momentos difíceis provaram quanto eles eram homens de fé. Assim, cultivar resiliência e sabedoria que recebemos do Espírito Santo é essencial. Em meio à crise, é possível despertar uma versão ainda melhor de nós mesmos, capaz de chegar ainda mais longe e viver o que até então não era possível. Qual é a sua escolha? Permanecer onde você está, vitimizando-se com as dores do passado, ou ser resiliente e crescer em meio às crises? A leitura aqui da lateral do livro do Café com Deus Pai de hoje é: mudança é uma porta que se abre por dentro. Lendo mais uma vez: mudança é uma porta que se abre por dentro. A leitura bíblica de hoje é o Salmos 15 e a palavra-chave de hoje é resiliência. Então, como o pastor Júnior Rostirola compartilhou aqui essa mensagem, no meio das adversidades, nós temos duas opções. A primeira opção é ficar como vítimas, se lamentando, murmurando, reclamando
dizendo que a vida não favorece, que as situações são difíceis e algumas pessoas que caem no vitimismo ficam o resto da vida murmurando, se lamuriando, se lamentando e reclamando. Ou, diante das adversidades, encontrar força para o crescimento. Vamos fazer um comentário aqui a respeito dos personagens bíblicos que o pastor Júnior Rostirola mencionou hoje. Sobre José. José era o filho mais novo de Jacó. Ele tinha 10 irmãos mais velhos do que ele. Ele era o filho que Jacó mais amava. E a Bíblia conta que quando ele estava com 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos mais velhos como escravo para Potifar, que era um egípcio, porque os irmãos mais velhos tinham inveja, porque o pai amava mais a José e porque um dia ele teve um sonho e ele contou que nesse sonho ele via o sol, a lua e 10 estrelas que se inclinavam diante dele, diante da estrela dele. Então o pai dele disse: "Que sonho é esse? Por acaso eu, a sua mãe e os seus irmãos se inclinarão diante de você?" Por esse motivo, os irmãos dele ficaram irados e um dia, quando eles estavam trabalhando no campo, Jacó pediu que José fosse até lá para dar a eles alimento e ver como estavam indo as coisas. Quando ele chegou no campo, os irmãos o pegaram, o colocaram dentro de uma cisterna com o propósito de matá-lo. Mas depois mudaram de ideia. Resolveram vendê-lo como escravo, mataram um cordeiro, mancharam a sua veste e chegaram até o pai e disseram: "Um animal matou José." José ficou durante 13 anos no Egito. Trabalhou primeiramente como escravo na casa de Potifar, mas ele era tão fiel que Potifar o colocou como mordomo, chefe responsável por toda a casa. Depois de um certo tempo, a esposa de Potifar quis se deitar com José e o convidou para isso, e ele se esquivou dela e disse: "Eu não farei isso, porque você é a mulher do meu senhor." Mas quando ele ia se esquivando, ela pegou da roupa dele e rasgou uma parte. Então ela resolveu gritar e acusá-lo de ter tentado assediá-la. E por essa razão José foi para a prisão. José ficou na prisão e ele era tão fiel que o carcereiro mor colocou-o como responsável por todos os outros presos. E ali na prisão ele interpretou 2 sonhos. Um dia, o copeiro e o padeiro foram lançados na prisão. E o padeiro teve um sonho que havia sobre a cabeça dele 3 cestos de pães. E sobre o terceiro cesto vinham urubus e comiam dos pedaços de pães que estavam no terceiro cesto sobre a sua cabeça. E o copeiro teve um sonho em que ele via uvas e ele colhia aquelas uvas e ele via 3 videiras. E ele tomava daquelas videiras e colocava no copo e servia ao rei. Mas eles não entenderam o sonho e então
José disse para eles: contem-me o sonho. E o copeiro contou o sonho e ele disse: as 3 videiras significam 3 dias, e quando você tomava das uvas e fazia o vinho e colocava no copo para servir ao rei, significa que daqui a 3 dias você voltará para servir o rei. E o padeiro, vendo que o sonho do copeiro era bom, perguntou: e o que significa o meu sonho? E José disse para ele: os 3 cestos sobre a sua cabeça simbolizam 3 dias, e no terceiro dia você será tirado e será morto, você será condenado, e o seu corpo será entregue para ser comido pelas aves. Passados os 3 dias, aconteceu como José interpretou os sonhos de cada qual deles. E José disse para o copeiro: quando você sair daqui, lembre-se de mim. Mas quando o copeiro voltou, ele não se lembrou de José. Só depois de passarem-se muitos dias é que o rei do Egito, Faraó, teve um sonho. E nesse sonho ele via 7 vacas gordas que comiam do pasto, e depois surgiam 7 vacas magras que comiam as vacas gordas e comiam o que sobrava. Depois ele viu, o rei do Egito, 7 espigas de milho fartas, que eram comidas por 7 espigas de milho muito secas. Foi nesse momento em que o copeiro se lembrou de José. O rei do Egito perguntava: quem pode me dar a interpretação desse sonho? Então o copeiro disse: eu estive preso e um dos presos contou a interpretação do meu sonho e hoje eu estou aqui. Então Faraó mandou chamar José e contou esse sonho, tanto das vacas magras e das vacas gordas, como das espigas de milho fartas e das espigas de milho secas. E José interpretou: haverá 7 anos de prosperidade nessa terra, e é isso que significam as vacas gordas. E depois virão 7 anos de fome. E o outro sonho das espigas de milho representa a mesma coisa. Significa que o sonho foi dado 2 vezes para que você saiba que foi um sonho divino em que o Senhor mostrou a você o que vai acontecer com as vacas magras e as vacas gordas e depois confirmou o sonho com as espigas para dizer a você: certamente isso será dessa maneira. Então Faraó perguntou a José: e o que poderemos fazer? E José disse: vamos abrir celeiros e vamos fazer a coleta de 1/5. 20% de todas as colheitas serão depositadas nesses celeiros nos primeiros 7 anos. E com aquilo que foi arrecadado, nós venceremos os 7 anos de seca e de fome. Da forma como José propôs, Faraó disse para José: você interpretou o sonho, você deu a solução, você será o próximo governante do Egito e ninguém será maior além de mim do que você. Ele se tornou governador do Egito aos 30 anos. Ele fez tudo isso que ele apresentou como solução. 7 anos depois, a terra ficou seca, começou a haver fome e os irmãos dele, que estavam lá na terra da casa dos seus pais, tiveram que ir até o Egito para pedirem comida.
Então eles foram até o Egito para comprar trigo. José viu seus irmãos, mas ele não se deu a conhecer. Ele vendeu o trigo e depois disse para eles: tragam o irmão mais novo. Nesse tempo, dos 17 anos até os 30 anos de José, havia nascido um novo irmão, que se chamava Benjamim. E ele disse: tragam o irmão mais novo aqui. Eles trouxeram o irmão mais novo na segunda vez para comprarem mais trigo. Ele conheceu o irmão mais novo e depois ele se revelou aos seus irmãos. Mas ele chorou com eles e os perdoou. Então a história de José é essa. O que nós aprendemos com a história de José é que ele poderia ter ficado magoado com aquilo que os irmãos lhe fizeram. Mas ele entendeu que a crise foi permitida por Deus para que ele fosse antes que os irmãos até o Egito, para que Deus o usasse como ferramenta para que fossem armazenados o alimento necessário 7 anos antes, para que a sua família não perecesse. E a mensagem de hoje fala sobre isso. Fala sobre crescendo em meio às lutas. Quando Deus permite que uma luta se abata na sua vida, ele tem um propósito. No caso de José, o propósito era que ele fosse na frente para resguardar a sua descendência. No caso de Noé, todos conhecem a história de Noé. Ele recebeu a informação de Deus de que haveria chuva. Na época de Noé, de acordo com o texto de Gênesis no capítulo 6, nunca havia chovido sobre a face da terra. É muito natural hoje falarmos sobre chuva, mas no tempo de Noé, Deus disse: existe chuva. E isso vai acontecer, vai cair água do céu e a água vai inundar todo esse lugar, então você precisa construir um barco para que você entre com a sua família dentro dele e se salve. Noé construiu uma arca sem ter visto jamais uma chuva. E foi desconfortável, foi desafiador ficar anos da vida construindo uma arca, pensando só com base no que Deus disse para ele que uma chuva ocorreria. Durante o período da construção, muitos disseram que ele era um velho louco e maluco. Mas ele foi forjado pelo dilúvio. Como diz o texto, Noé foi forjado pelo dilúvio. A chuva veio, ele salvou a sua família, os anos de dificuldade que ele passou valeram a pena. Ele cresceu no meio das lutas. Em 2020, a humanidade passou pelo vírus do Covid-19. Algumas pessoas em dezembro de 2019 começaram a dizer: pode acontecer de as pessoas terem que ficar trancadas dentro de casa. E muitas pessoas céticas disseram: isso não vai acontecer, imagine uma cena terrível dessa, com todas as pessoas trancadas dentro de casa. Mas isso aconteceu. No meio dessa situação, muitos negócios fecharam e outros negócios cresceram, porque se reinventaram e começaram a usar a venda digital. Então nós vemos que no meio das dificuldades, alguns disseram: veio a pandemia e eu quebrei. E outros disseram: veio a pandemia e eu aprendi outros métodos e outras maneiras de atender as pessoas para poder realizar as vendas. Os primeiros ficaram como vítimas, a pandemia me quebrou. E os segundos foram resilientes e aprenderam
e se reinventaram e cresceram no meio das lutas. Então, lendo o texto novamente, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me. Essa palavra que é difícil significa gozar duas vezes. Eu regozijo, eu gozo mais uma vez, eu me alegro mais uma vez nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Tudo situações difíceis, fraquezas, insultos, necessidades, perseguições e angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo que escreveu essa frase para a igreja de Corinto, que ficava na Grécia, e essa era a segunda carta que ele escrevia para eles. Por isso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e ele disse que no meio das dificuldades ele era resiliente e conseguia encontrar novas respostas e novas soluções. Encerrando a mensagem, nós vamos pensar a respeito de Noé. Muito se fala a respeito de uma vinda, de uma volta de Jesus. E muitas pessoas dizem que isso não acontecerá. Na época de Noé, lembrando aqui que Noé foi forjado pelo dilúvio, diziam para ele que ele era um maluco. Mas ele disse: foi Deus que disse que virá uma chuva. E é por isso que eu estou construindo esse barco. E muitas pessoas dizem: a Bíblia fala que um dia ele voltará e que se eu morrer agora, ou eu vou ao céu ou eu vou ao inferno, dependendo do que eu fiz. Mas isso é só um texto que está na Bíblia e nada mais. Isso não vai acontecer, isso é apenas ilusão. As pessoas acreditam que o diabo existe, as pessoas têm medo de galinhas de Angola, as pessoas têm medo de obras de macumba, bruxaria, magia, feitiço, mas quando se fala de Deus, elas zombam. Elas dizem: será que Deus existe? Mas elas ficam com medo ou colocam a sua confiança na cartomante e nas pessoas que fazem trabalhos para demônios. É contraditório que as pessoas acreditem em demônios e até procurem demônios ou tenham medo desses seres, mas digam que Deus não existe. Ora, se a pessoa acredita que existem demônios e acredita que existe um inferno e acredita que existem poderes sobrenaturais de demônios, então é claro que também existe Deus, que é o Todo-Poderoso e que governa sobre todas as coisas e que tem absoluto poder e domínio sobre todos os demônios e que prevalece sobre eles. E assim como existe o inferno, onde é o reino dos demônios, existe, ou melhor, o império de Satanás, existe o reino de Deus, o reino dos céus, onde aqueles que todos os dias forjam o seu caráter construindo o seu barco, ou seja, lapidando-se, construindo a sua própria vida para o reino de Deus, herdarão o reino de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje, crescendo no meio das lutas. Vamos ler essa sugestão. Portanto, a mudança é uma porta que se abre por dentro. É você que decide se você muda para seguir a Deus ou não. Leia depois o Salmo 15. O Salmo 15 é um salmo que apresenta as características daqueles que vão morar no céu. E este Salmo 15 tem apenas 5 versos. Vamos lê-lo aqui. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte?
O Salmo 15, ele faz a pergunta: quem vai morar no céu? E ele responde em 4 versículos. Ele faz a pergunta no versículo 1, quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo nome? E ele responde. Verso 2, aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. A palavra sinceridade significa a qualidade de ser sincera. Coloca-se cera para esconder as quebraduras de vasos. Sincero é sincera, é aquele que não coloca cera, aquele que é transparente diante de Deus, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Ou seja, é sincero e fala a verdade. Versículo 3, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, aquele que não vive falando mal a respeito dos outros, não faz mal, nem mesmo pelas costas, falando coisas indevidas a respeito do outro, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quando alguém começa a falar mal de alguém numa roda, ele já sai de dentro daquele lugar. Versículo 4. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Em outras palavras, aquele que despreza os que fazem as coisas erradas e honra os que seguem o caminho certo, aqueles que respeitam a Deus. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Em outras palavras, aquele que cumpre aquilo que prometeu. E o versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Em outras palavras, aquele que ajuda o próximo, aquele que está precisando. Quando o texto fala que aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, está falando sobre generosidade, sobre ajudar o próximo sem segundas intenções e não recebe suborno contra o inocente. Então essa é a mensagem de hoje. Crescendo no meio das adversidades, a palavra-chave hoje é resiliência e a leitura do Salmo é o Salmo 15, que fala sobre morar no céu. É preciso ter resiliência para fazer o que o Salmo 15 fala todos os dias, para escapar de fofocas, falar mal a respeito do próximo e ir avante vencendo as situações da fraqueza. No meio das adversidades, você é convidado a ter resiliência e a passar para um outro nível. Por isso Paulo escreveu: é quando eu passo pelas dificuldades que eu sou testado, e quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque quando eu estou na adversidade é que eu estou aprendendo como resolver novos desafios. Deus abençoe a sua vida e que você vença os desafios que estão diante de você, porque Deus chamou você para isso. José venceu um desafio de 13 anos, perdoou seus irmãos porque ele entendeu o propósito do sofrimento que ele passou anteriormente. E Noé venceu construindo a arca e salvando a ele e a sua família. Deus abençoe a sua vida.